Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Hernani, eu moro e trabalho na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria, um grande privilégio contar com a sua companhia para juntos fazermos a leitura de mais um capítulo da Carta aos Romanos. Sim, a Carta aos Romanos é o assunto da temporada do Crescendo em Cristo neste momento. Você que já acompanha, você certamente então já teve acesso aos 8 primeiros capítulos. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 9. Se você ainda não acompanhou os programas anteriores, procure lá depois no podcast da rádio e acompanhe também a leitura dos capítulos anteriores. Antes de conversarmos sobre o capítulo 9 propriamente dito, quero aqui lembrar algo que Lutero falou a respeito da Carta aos Romanos. Lutero escreveu que esta é, sem dúvida, nos escritos do Novo Testamento, uma das cartas mais importantes, porque ali nós encontramos o mais puro evangelho. Lutero lembra que a carta aos Romanos, ela aborda o que é lei, o que é evangelho, o que é pecado, o castigo, a graça, a justiça, a fé, Cristo, Deus, boas obras, amor, esperança, cruz. Ele lembra também como na carta aos Romanos nós podemos encontrar orientação de como nós devemos proceder em relação a Deus, em relação a todo o mundo e em relação a nós mesmos. Como eu disse, muitos desses temas já apareceram e foram abordados aqui na Rádio CPT nos programas anteriores. Hoje, então, o capítulo 9, nós vamos especialmente tratar das questões que estão voltadas com os assuntos que dizem respeito à graça de Deus, à justiça de Deus e à fé em Cristo Jesus. Se você tiver acesso ao texto bíblico, abra aí no capítulo 9 da Carta aos Romanos e acompanhe conosco a leitura. Se você não tem acesso ao texto neste momento, acompanhe atentamente a leitura que faremos. Nós vamos ler conforme a tradução na Nova Linguagem de hoje. Capítulo 9, versículos 1 a 5, o texto bíblico nos diz assim: O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem deste povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para todo sempre. Amém. Na verdade, aqui no capítulo 9, nós iniciamos um bloco de 3 capítulos, capítulos 9, 10 e 11, que vão tratar especialmente agora da questão da rejeição dos judeus, por parte dos judeus, do Evangelho da Salvação oferecido em Cristo Jesus. É sempre bom relembrar o contexto. O capítulo 8 da Carta aos Romanos, no meu entender, é um dos capítulos mais consoladores da Palavra de Deus. E o capítulo 8, ele termina declarando de forma assim, muito retumbante, que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é justamente aí que reside, que encontramos o X da questão, por assim dizer. O texto bíblico é claro ao dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Este amor, ele é revelado e está em Cristo Jesus.
Portanto, quem rejeita a Cristo, rejeita também o seu amor. E assim, rejeita o amor do próprio Deus. Este é o ponto que será abordado aqui agora, a partir do capítulo 9, pelo apóstolo Paulo, em relação ao povo judeu, que não aceitou Cristo como Salvador, como Messias. E o texto bíblico, ele inicia então no capítulo 9, o versículo 1, dizendo: "O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto." Esta afirmação de Paulo, ela não é uma defesa de si mesmo. Ela é muito mais um argumento retórico e não uma defesa. O que nós vemos logo no início do capítulo aqui é o apóstolo Paulo expressando a sua tristeza, a sua dor por causa dos seus patrícios, por causa dos judeus que estavam perdendo a salvação. Tanto é que ele diz que se pudesse, claro que não é possível, pois somente Cristo poderia fazer e fez isso, mas se pudesse, ele se entregaria para a salvação deles. Jesus o fez, no entanto. Cabia e cabe a todos aceitar, crer, confiar em Jesus, este que foi enviado por Deus. O apóstolo Paulo, ele lamenta aqui neste início, especialmente lembrando que os judeus, eles eram, conforme o Novo Testamento, alguns itens, alguns privilégios são elencados aqui pelo apóstolo no texto bíblico. Ele lembra que eles foram escolhidos como povo de Deus. Ele lembra também que Deus fez deles seus filhos. Ele lembra ainda que Deus repartiu a sua glória com eles. Lembra mais que Deus fez as suas alianças com eles. Lembra que Deus também lhes entregou a sua lei. Que Deus lhes ensinou a verdadeira maneira de adorar e fez também promessas para eles. Lembra também ainda o texto bíblico que eles são descendentes dos patriarcas a quem as promessas foram feitas. E por fim, neste início, o texto ainda nos lembra que como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Sim, pois é da descendência de Abraão que veio Jesus Cristo. Vejam só quantos privilégios, quanta coisa boa Deus concedeu a este povo. A pergunta aqui é: isso foi mérito deles? É mérito dos judeus? Alguma qualidade pertencente a eles? Será que foi isso? Lembra que no início do nosso programa eu disse que um dos assuntos que permeia toda a carta aos Romanos é a graça de Deus? Pois bem, ela está presente aqui também. Não foi mérito deste povo, não foi uma qualidade deste povo que fez com que Deus escolhesse este povo para ser seu, que fez com que Deus os tornasse seus filhos, para que repartisse com eles a sua glória, fizesse com ele as suas alianças, lhes desse a sua lei, lhes mostrasse a verdadeira maneira de adorar, as suas promessas. Não. O que fez isso foi a misericórdia de Deus. Aqui é importante nós lembrarmos do profeta João Batista e o que ele disse aos fariseus, lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no versículo 9. Lá ele diz assim: "E não digam uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão." Qual era o problema? O que estava acontecendo aqui com o povo de Israel, com os judeus, e que faz o apóstolo Paulo lamentar aqui e sentir tristeza em seu coração? Ao invés de confiar em Jesus, apegavam-se à sua descendência, ao que eram. Como quem bate no peito e diz: "Mas eu sou descendente de Abraão, eu pertenço ao povo judeu, eu sou do povo de Deus." Se nós trouxermos isso aos nossos dias, seria mais ou menos como alguém disser: "Mas eu tenho o meu nome escrito no rol de membros de uma congregação, seja luterana ou qual for." Como se isto fosse o que realmente vai fazer a diferença. Não, isto não vai fazer a diferença. A diferença é crer, confiar, a fé verdadeira
no Senhor e Salvador Jesus. Tanto é que João Batista então diz aos fariseus que tinham esse tipo de postura, esse tipo de atitude, dizendo: olha, não digam uns aos outros que Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Jesus também lembra isso lá em João, no Evangelho conforme o evangelista João, no capítulo 8, versículo 32. Lá o versículo 32 é bem conhecido. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É um texto que para nós luteranos é bastante emblemático, especialmente porque nos remete sempre à reforma protestante. E o texto lá ele segue, o que eles responderam para Jesus? Eles responderam: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E o que Jesus diz a eles? Jesus diz: olha, mas quem peca é escravo do pecado. E acrescenta dizendo: olha, eu até sei que vocês são filhos de Abraão, porém vocês estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinos. Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fez. É o que Jesus disse para aquelas pessoas. E o que foi que Abraão fez? Abraão creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Então o lamento do apóstolo Paulo aqui, que no capítulo 8 disse: olha, nada pode nos separar do amor de Deus, é que se não há nada que pode nos separar do amor de Deus, por outro lado, o ser humano é livre para rejeitar o amor de Deus. E ao não aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o ser humano está fazendo exatamente isso. E foi isto que estava acontecendo com aquele povo. Seguimos a leitura a partir do versículo 6. Se você está acompanhando, procure aí o capítulo 9, o versículo 6. E diz assim: eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isto quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Olha só que interessante. A partir disso, então, o apóstolo Paulo pergunta: será então que a promessa de Deus, ela falhou? Ele pergunta lá no versículo 6. Ele diz: não, eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. Deus prometeu e cumpriu as suas promessas. No entanto, o texto bíblico mostra aqui de uma forma muito clara que sempre foi a partir das promessas de Deus e conforme as promessas de Deus. Deus continua oferecendo salvação e salvando pessoas, mas não de maneira aleatória, e sim conforme a promessa de Deus. Tanto é que aqui agora é trazido um outro exemplo do Antigo Testamento, lembrando que nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. É preciso lembrar aqui que Abraão teve Ismael com a escrava, mas essa não fazia parte da promessa de Deus. A promessa era que seria por meio de Isaque, que nasceria o filho da promessa, de Sara, sua mulher, que era idosa e estéril.
Estes seriam os verdadeiros filhos da promessa. Por isso, no versículo 8 é dito: os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa e não do modo natural. Nós podemos, inclusive, trazer isso e lembrar da promessa do batismo. Não nascemos para o reino de Deus de maneira natural, mas sim através do santo batismo. A promessa de Deus é a chave, pois a promessa de Deus nos conduz à graça de Deus, que é nossa em Cristo Jesus. O texto bíblico, então, segue, versículos 14 a 18, onde lemos: o que vamos dizer, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. A partir disso, será que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. O versículo 16 ele nos lembra: portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Assim também é a salvação que Deus preparou. Não é pelo que nós fazemos ou merecemos, mas é graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Percebam como toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos gira em torno deste tema, do pecado, do perdão, da graça de Deus. Não é à toa que, a partir da leitura desta carta, que Lutero descobriu as grandes verdades da Reforma, pilares da Reforma Protestante e a salvação, então, pela fé, sem mérito, sem obras de nossa parte, pela fé em Cristo Jesus. A carta aos Efésios também lembra isso, no capítulo 2, o versículo 9, quando diz que a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. E esse é o ponto aqui no capítulo 9. Os judeus se orgulhavam de ser judeus e rejeitavam a promessa de Deus em Cristo Jesus. Versículos 19 em diante diz assim: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e outro para o uso comum. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isto é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava, chamei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro, como o próprio Isaías tinha dito antes. Se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus, os que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé.
eles tropeçaram na pedra de tropeço, e como dizem as Escrituras Sagradas, vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Assim, o texto bíblico ele nos mostra novamente a graça de Deus e nos lembra como nós fomos aceitos como filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Cristo, a pedra de ângulo, sobre a quem alguém é esmagado ou permanece em pé. Temos aqui um fechamento magistral do argumento. Parem de se apegar no fato de que são descendentes de Abraão. Creiam na promessa revelada em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Foi uma alegria ter a sua companhia durante a leitura do capítulo 9 da Carta aos Romanos. Fique ligado, acompanhe a programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Que Jesus te abençoe, te guarde e até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.